Oi, seja muito bem-vinda. O meu nome é Pamela e eu sou empreendedora na Faço as Contas. Eu tô aqui hoje para te contar a minha história. Vamos lá? Bem, eu nasci no Pará, mas minha família é toda mineira. Eu vim para Belo Horizonte bem pequenininha e aqui eu vivo até hoje. Eu sou a quarta filha de um casal, sou raspa de tacho. E desde pequenininha eu gostava muito de matemática. Não era boa em jogar bola, não era boa em subir em árvore, nada disso. Minha mãe sempre me chamou de pamonha, mas matemática eu era boa. E aí eu cresci com isso, né? Todo mundo me elogiava muito por causa da matemática. Eu falei, gente, acho que é isso que eu tenho que ser. E eu também sempre tive um espírito de liderança muito grande, sabe? Sou capricorniana, então onde eu tava eu gostava de mandar. E aí eu olhei aquilo ali e falei, gente, juntando aqui matemática com o meu jeito, vou fazer administração, curso perfeito. Entrei na faculdade de administração, mas antes, como todo pobre, tive que arrumar um emprego num call center para poder pagar a faculdade, né? Ganhava R$ 500 no call center, pagava 450 de faculdade. Comecei a estudar, adorava o curso. Os meus professores eram todos executivos da MAN, mesma da Fiat e da Coca-Cola. E eu olhava aquilo ali e falava, gente, é isso que eu quero para minha vida. Quero ser uma grande executiva, trabalhar numa grande corporação. E estava caminhando para poder buscar o meu sonho. E aí, no sexto período da faculdade, eu engravidei. Engravidei, tive que casar e tive que trancar a faculdade por falta de dinheiro. Quando o Marco Antônio tinha 1 ano, é que eu pude voltar a trabalhar, porque até esse período ele tinha muita bronquite. E o médico me aconselhou que eu não trabalhasse, porque ele não dava conta de ir pra escolinha, né? Ele era fraquinho e tal. Então eu fiquei ali 1 ano cuidando dele. Quando ele tinha 1 ano e 1 mês, eu arrumei o meu primeiro emprego. Quando eu fui arrumar emprego, eu já percebi que seria muito difícil eu conseguir um cargo mais alto. Porque eu era uma mulher de 23 anos, que estava ali voltando para a faculdade, né? Já que eu tinha ficado 1 ano com a faculdade trancada. E era mãe de um bebê. E eu percebi que ser mãe de um bebê para as grandes corporações te coloca lá embaixo. É bem difícil de você conseguir alçar grandes voos. Mas eu precisava trabalhar, entrei ali naquele emprego, trabalhava ali, e aí voltei, né, a fazer faculdade. E aí a gente tinha ido morar lá em Juatuba, que é uma cidade que fica a 50 quilômetros de Belo Horizonte, e todos os dias eu vinha de Juatuba para Belo Horizonte para poder estudar, depois ia para Betim para trabalhar, e à noite eu pegava meu filho, que ficava com minha mãe. Lá nesse emprego, eu poderia trabalhar sábado ou domingo, que era de escala. Eu sempre escolhia trabalhar domingo, porque no sábado eu ficava com o Marco Antônio e no domingo eu podia fazer trabalho de faculdade lá no trabalho, né? E foi assim que eu consegui formar. Me formei e nunca conseguindo grandes empregos, trabalhei numa escolinha, numa assistência técnica. E em 2013, o meu marido viu no jornal que estava acontecendo um processo seletivo, um concurso para participar de um projeto do CNPq com o Sebrae. E eu fiz o concurso e passei e entrei nesse projeto. Fiquei 2 anos trabalhando então nesse projeto do Sebrae. Ali eu me apaixonei por consultoria. Foi mesmo assim a minha pós-graduação em consultoria. E só que esse programa, ele tinha data para começar e para terminar. E quando foi em 2015, ele acabou, sem chance de renovação. E eu fiquei ali, né, de novo no mercado de trabalho, pensando que eu não queria voltar para aquele sistema semi-aberto de trabalhar de 8 às 18, ver meu filho só no final de semana. Não concordava com nada das grandes corporações. Eu fazia entrevista e ficava apavorada com as vagas. Decidi então empreender. Em maio de 2015 eu abri a Faço as Contas. Mas eu tô aqui falando que em maio de 2015 eu abri a Faço as Contas, mas eu não abri a Faço as Contas já pensando exatamente como ela seria, como ela é hoje, né? Eu quis empreender. E vou falar para vocês que eu cheguei a pensar em empreender com cozinha, com artesanato, mas gente, não levo jeito para nada, não sei fazer nada disso. O que eu sabia naquele momento era prestar consultoria, porque eu tinha aprendido a fazer isso no Sebrae. Então eu decidi abrir uma empresa de gestão para pequenos negócios. Pequenos negócios foi algo muito fácil de escolher para mim. Por quê? Porque eu pensava que eu tinha que trabalhar com gente como eu, sabe? Gente como a minha mãe, que sempre fez salgado, marmitex a vida toda, mas nunca conseguiu ir muito para frente. Era com esse público que eu queria trabalhar. Eu tinha mais certeza do meu público do que do meu trabalho, efetivamente.
Então eu comecei a prestar consultoria de gestão. Era uma consultoria enorme, cheia de processos, né? Eu tinha muitas coisas na cabeça, muitas coisas no campo das ideias. Comecei com um cliente, com dois, com três, nossa, não dava certo. O cliente não me aguentava, porque eram muitos encontros, o cliente cansava de mim. Ele não estava preparado para aquele tanto de conteúdo que eu levava, né? Não é assim que as coisas acontecem. E quando foi em novembro de 2015, uma amiga minha que é empreendedora falou assim comigo: Pamela, eu queria que você prestasse consultoria para mim, mas só de financeiro. Vem aqui, me ajuda só no financeiro e pronto. E eu fui, fiz com ela um trabalho de financeiro, né? A gente organizou lá a empresa dela, o financeiro da empresa dela. E quando eu saí de lá, eu falei: gente, é isso. E sem saber, ali com a minha amiga, eu rodei, né, o meu projeto piloto e saí de lá falando, é isso que eu quero. Então, desde novembro de 2015, a Faço as Contas é uma empresa de gestão financeira para pequenos negócios. Então, comecei a buscar vender esta consultoria. E aí, vamos lá, né? Se eu já tenho o formato da empresa certinho, se é consultoria de gestão financeira para pequenos negócios, bora procurar cliente para isso. Só que não foi fácil. Não foi fácil porque, para começar, eu tinha autoestima muito baixa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o preço lá embaixo. Então, por mais que eu conseguisse arranjar cliente, que era difícil, porque eu não tinha muitos contatos, sabe? Mesmo quando eu conseguia, então, esses clientes, o dinheiro que vinha era tipo chuva no deserto, né? Faz, vai embora. Porque era muito pouco. Imagina, eu vendia pouco e quando vendia, cobrava mal, esse dinheiro não fazia muita diferença para mim. E foi aí que eu não tinha nenhuma reserva, né? Não tinha feito nenhuma reserva para empreender e eu precisava de ter dinheiro. E tudo que entrava na Faço as Contas, eu precisava usar. Eu não conseguia nunca fazer caixa. Então entrava um dinheiro, eu pagava uma conta de luz, entrava o dinheiro, eu pagava uma conta de água. Meu marido, naquela altura, já era professor, né? Ele é professor de educação física hoje. Mas estava no início de carreira também, não ganhava tão bem, mas era ele que segurava as pontas. Eu falo, gente, que no início da Faço as Contas faltou tudo. Faltou tudo, faltou apoio, faltou dinheiro, faltou tudo. Mas não faltou o meu marido o tempo inteiro do meu lado. Ele tem, assim, muita culpa da Faço as Contas não ter entrado nas estatísticas e ter morrido nos primeiros anos de vida. Até quando eu falava, eu vou desistir, ele falava, não desiste, não desiste, vamos continuar. E assim foram os primeiros anos. Assim foram os 4 primeiros anos da Faço as Contas. Eu só ali trocando cebola. Eu fui fazendo coisa errada em cima de coisa errada, porque no desespero por ganhar dinheiro, eu ia inventando coisas novas, muito sem pensar. Eu trabalhei para outras empresas, prestando consultoria para cliente de outras empresas, e então essa empresa cobrava desse cliente e me passava só uma parte. Teve momentos, gente, que eu tava fazendo as coisas tão sem pensar, que eu cheguei a ganhar R$ 5 por hora num lugar que eu tava trabalhando, né? Que eu faço as contas, prestava consultoria para esse lugar e esse lugar que contratava os clientes. Porque de desespero mesmo, sabe? Por não ter cliente, por ver conta vencendo e eu ter que pagar. E foram 4 anos ali girando na rodinha do hamster, de fazer coisa errada, não ganhar dinheiro e tentar de novo e não dar certo, e capotando, catando cavaco. Fui. Quando foi em 2019, eu perdi meu pai, em março de 2019. Aquilo ali fez muita diferença para mim. Me saculejou, sabe? Me deu assim, Pamela do céu, a vida é finita. A morte chegou muito perto de você. Você viu a morte bem de perto agora, né? Você sabe que a morte existe. E eu era muito amiga do meu pai. Pai é pai, né, gente? Era uma fortaleza pra mim, pra nossa família e tal. E quando ele morreu, eu falei, gente, eu preciso dar um jeito na minha vida. E fiquei muito focada nisso, sabe? Que aquele momento ali tinha que acontecer alguma coisa. E um dia, tomando banho, eu gosto muito de falar que às vezes eu tenho uma luz no fim do banho. Eu tomando banho, eu tive uma ideia de fazer uma mentoria coletiva. Por que coletiva? Porque para mim, aumentar meu preço totalmente, simplesmente aumentar meu preço,
era impossível, porque o meu cliente, não, na minha cabeça, né? Ele não teria dinheiro para pagar. Mas, quando eu pensei, então eu vou fazer uma mentoria coletiva, porque eu atendo mais gente ao mesmo tempo, não preciso de cobrar tanto, mas o dinheiro vai entrar em maior quantidade. E eu lembro que eu gostei tanto dessa ideia, eu acreditei tanto nessa ideia, que eu desliguei o chuveiro, pintei o cabelo, liguei a câmera e anunciei esse produto novo. E deu certo. E ali, em abril de 2019, o meu jogo começou a virar. Eu comecei a faturar um faturamento que eu nunca tinha conseguido nesses 4 anos de Faço as Contas. E foi a primeira vez que eu consegui me pagar o salário que eu precisava para arcar com minhas contas. E foi a primeira vez que, além de me pagar salário, eu ainda tive dinheiro para deixar no caixa da Faço as Contas. E foi maravilhoso, porque àquela altura o meu celular estava horrível, o meu computador estava horrível, então trabalhar estava ruim, estava difícil. E eu troquei esses equipamentos, que eram os equipamentos principais, né, para Faço as Contas girar, e comecei a pagar minhas dívidas, porque imaginem só, 4 anos faturando menos do que deveria, eu juntei muita dívida, gente, muita. Dívida do MEI, dívida do FIES, porque eu tive FIES na faculdade. E quando o FIES começou a chegar para eu pagar, eu não tive dinheiro. Então eu fiquei muitos anos sem pagar. Então, só em 2019 que eu fui começar a pagar tudo isso que foi acumulando. E em 2019, algo que eu acho que mudou muito para mim foi que eu passei a acreditar que a minha empresa era capaz de prosperar, me dar dinheiro e gerar lucro. Porque os 4 anos que eu não conseguia dinheiro, eles foram tão difíceis, gente, que eu desacreditei da minha empresa. E quando a gente está desacreditado da empresa, as coisas não giram, sabe? As coisas não acontecem. Mas enfim, comecei então a trabalhar, tava tudo indo muito bem, tava adorando. Eu tinha Instagram, mas trabalhava bem mais ou menos no Instagram, porque meu foco mesmo era o presencial, uma pessoa me indicava para outra. Tinha essa mentoria coletiva que acontecia também pela internet, mas muito por indicação. Quando foi em março de 2020, começou a pandemia. E aí eu pensei, tudo que eu conquistei até agora vai por água abaixo. Gente, eu desesperei. Eu fiquei estatalada na cama. Mas não durou muito. Eu levantei da cama e falei, é a internet então que a gente tem? É a internet que a gente vai trabalhar. E comecei a aprender a mexer na internet. Consumir conteúdo de tudo quanto é gente de marketing digital. Entender qual era a linguagem da internet. Entender como que eu tinha que fazer isso. Por quê? Do meu trabalho eu não tinha dúvida. Eu só não sabia como fazer o meu trabalho na internet. E isso eu precisei aprender lá em março de 2020. E fui, aos pouquinhos, de novo reinventando a minha empresa. Eu tinha 3 ou 4 mil seguidores em março de 2020 e em um ano eu consegui 30 mil seguidores a mais que isso, né? Eu cresci 30 mil seguidores, mas não foi fácil, foi com muito trabalho de novo, nada foi fácil, nunca na minha vida. E aí eu vi que a questão era mesmo pegar o meu produto e transformar ele num produto que poderia ser vendido mais facilmente e vendido para mais gente no Brasil inteiro e tudo mais. E foi aí que eu gravei um curso online, produzi, coloquei no papel, roteirizei, gravei, consegui uma equipe para me ajudar, que é a equipe da Giovana, que graças a Deus está me ajudando desde então. E quando foi em julho de 2020, eu lancei meu primeiro curso online na internet. E esse curso online, é lógico que ele não explodiu, eu não fiz 6 dígitos em 7 dias, né? Eu não ganhei 100 mil reais em 7 dias, como as pessoas costumam falar por aí, porque na prática as coisas são um pouco mais difíceis de acontecer, sabe, gente? Mas ainda assim, foi um faturamento que eu consegui vislumbrar que aquilo ali podia dar certo. E desde então eu venho lançando meus cursos, eu tenho bastante alunos, hoje eu já tenho mais de 600 alunas no meu curso, alunas e alunos também. E eu venho me reinventando a cada dia, com a certeza de que empreender não é fácil, mas que quando a gente tem um propósito e mira e vai ali atrás dele, a gente consegue. Pra gente que não é herdeiro,
tudo é mais difícil, porque a gente parte 10 quilômetros para trás de quem tem um capital de giro, 10 quilômetros para trás de quem tem contatos, de quem conhece as pessoas, tem equipamentos em casa e tudo mais. Mas ainda assim, eu acredito que a gente pode. Essa era a minha história. Eu espero que tenha inspirado você um pouco, que você tenha se identificado. Deixa aqui nos comentários para mim o que você achou. Curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que pode fazer diferença na vida dessa pessoa e até o próximo vídeo. Tchau!